Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia agitado, começa com algumas reviravoltas. Vamos falar muito aí sobre a situação envolvendo reforços, porque o Vasco negocia com o atacante. Vamos falar bastante aí sobre a situação do Lúcio Rodrigues, em que pé está, situação aí do Juan Esforza, como que se encontra. Iremos abordar o assunto do Cuejá, porque a gente teve novidades no plural com relação ao atleta, e vamos falar aqui sobre o dia do Vasco da Gama, que começou quente lá no Uruguai. Jogador se contundindo, jogadores retornando para o Rio de Janeiro para integrar o expressinho do jogo contra a equipe do Boa Vista. Então a gente tem muita coisa para passar para vocês. Eu peço a você encarecidamente que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar, melhor dizendo, falando sobre a pré-temporada lá no Uruguai. O Vasco da Gama treinou agora na parte da manhã. O Maicon se lesionou de forma grave, de forma séria, certo? É preocupante, sim. Vamos esperar aí que ele se recupere o mais rápido possível. E o Vasco se prepara para o jogo de quinta-feira, no dia 18, contra a equipe do São Lourenço. O São Lourenço que estreou lá no torneio, né? Segue Rio de la Plata, perdendo para o Gimásia de 1-0. Perfeito? Hoje a gente toma conhecimento que 3 jogadores voltaram para o Rio de Janeiro para poder reforçar o expressinho. O time que ficou no Rio de Janeiro simplesmente ontem teve folga após vencer o Porto Real. Hoje foram abertos aí a venda de ingressos para o público em geral para o jogo aí contra a equipe do Boa Vista. Perfeito? Os jogadores que retornaram aqui para o Rio foi o goleiro House, o JP e também o Cocão. Perfeito? Bom, meus amigos, agora a gente começa a falar aqui sobre a situação de reforços, tá? O seguinte, o Vasco fechou com 4 atletas, João Vitor, Robert Rojas, o David e o Watson, que deve chegar lá no Uruguai ainda para integrar a equipe que está se preparando aí no torneio Série Rio de la Plata. Então, o Watson é aguardado lá, tudo certo com o Nantes. Hoje, a gente teve uma novidade aí com relação à situação do Juan Esforza. Por quê? O Vasco deixou tudo acertado, o Alexandre Matos, está tudo certo entre o jogador e o New On Boys. A proposta já foi aceita, um contrato aí de 4 anos com o jogador. Só que a 777 Partes não fez o depósito ainda de parte de 24 milhões e 300 mil reais. Isso mesmo. Então, por isso que não houve o anúncio ainda, porque falta a 777 Partes colocar parte desse dinheiro aí como garantia na negociação. A informação que chegou hoje para a gente é que, efetivamente, esse jogador já está há 3 dias com negociações sacramentadas. Para mim, a melhor contratação do Vasco até agora. Jogador de seleção argentina, sub-23, jogador aí que estará nas Olimpíadas. O Vasco não pode dar mole com essa situação aí.
É o que eu falo. Porra, se era para enrolar, não trazia o Adson, certo? Deixava o Adson lá quietinho, lá no Nantes, a prioridade era o volante, e é uma situação que é mais importante. É uma posição que é mais carente hoje no Vasco. Laureano, você está dizendo que o Vasco não vai trazer o jogador? Não, a situação vai ser resolvida nas próximas horas, tá? Agora, o seguinte, o próximo presidente do Vasco da Gama, ele tem que ficar atento a essa situação de como que a 777 gere esses negócios, porque isso causa um estresse muito grande na comissão técnica, no Alexandre Matos, na torcida, e não é legal. Informação aqui, tá? O Marlon Gomes dificilmente vai ficar no Vasco. E vai abrir um leque aí para contratações. Por quê? A 777 trabalha desse jeito, dessa forma. Vendeu o nosso PEC para ter dinheiro para poder fazer as contratações. Somou-se o dinheiro do PEC com o resto do aporte do ano passado para poder simplesmente fazer essas contratações. Agora, eu sei que vai vir mais contratações, porque o Marlon vai ser vendido. Depois vocês vão me cobrar aí. Então, a situação do Bom Esforça está encaminhada, falta aí o depósito. Bom, situação do Gustavo Cuejá. O jogador tem tudo para poder jogar no Vasco. Tudo. Gente, o aval da 777 não é falar vai, não. Porque a 777 já disse. Vai, Alexandre Matos, lá. O jogador está acertado com o Vasco. Essa é a informação que chega de manhã. Está acertado com o Vasco da Gama. Entre Vasco da Gama e Cuejá, está tudo certo, tudo certo. Certo? Agora, o clube dele, o Al-Shabaab, fez a pedida aí. Está pedindo 7 milhões de reais aí para liberar o atleta, certo? Cerca de 1.300.000 dólares é essa situação. E sabe quanto que o Cuejá pediu para jogar no Vasco da Gama? 450 mil reais. Pinchincha, pinchincha. Para contratar. A obrigação é contratar. Então, o Ramon Dias quer muito esse jogador. Hoje, na parte da manhã, veio uma informação do Fábio Azevedo que o Vasco negocia aí com um grande nome aí desse retorno do Alexandre Matos para o Rio de Janeiro, e esse grande nome é o jogador Gustavo Cuejá, certo? Agora, o pessoal vai ter que ter paciência por conta desse trâmite de dinheiro aí da 777. Situação aí do Luciano Rodrigues, uma situação muito complicada. Por quê? A pedida que foi feita pelo Liverpool do Uruguai e aquilo que o Vasco quer pagar, há um distanciamento muito grande, mas muito grande mesmo. O distanciamento hoje, gente, é de 4 milhões de euros. Essa é a diferença. E daí 24 milhões aí de reais, mais ou menos nessa esfera aí. Então, é uma situação que o Vasco segue negociando com o atleta, mas é uma negociação muito difícil, porque eles pediram 12 milhões, 12 milhões aí de euros. E é só a gente ser inteligente. O Vasco já gastou 80 milhões aí em contratações. O orçamento do Vasco aí é de 270 milhões. Esquece esse negócio de aporte, tá? Aporte só vai entrar se entrar após o fechamento da janela. Então, a gente tem 270, que é a obrigação da 777, por contrato, colocar no Vasco da Gama. Desses 270 milhões aí, certo? O Vasco já gastou 80. Se o Vasco, na primeira janela, comprometer 60 milhões, já vai mais do que a metade desse orçamento. Então, a situação é para se pensar. Perfeito? É para se pensar. Eu acho que vale o investimento,
é um grande jogador. Enquanto isso, o Vasco vai lá na Itália e faz uma proposta pelo Gabriel Scrivezza, né? Jogador lá do Lecce, lá da Itália. Um jogador aí que faz bastante gols, alto no cabeceio, a gente conhece aí o jogador. O seguinte, vamos aguardar toda essa situação, porque hoje é um dia que a gente deve ter novidades aí. Perfeito? Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo junto.